O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte. E não havia um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo, eu ouvi aproximar-se da luz brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez, ele veio de seu Pai, e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com o Pai, e oferecera-se para dar sua vida como resgate, e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus, e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio e que poucos apenas o receberiam como filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens, e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem esperar ímpios homens a infligir. Que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no 3º dia, e ascenderia a seu Pai, para interceder pelo homem transviado e culposo. Os anjos prostaram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem, e sua força não seria nem mesmo igual a deles, e seriam testemunhas de sua humilhação e grandes sofrimentos. E ao testemunharem seus sofrimentos e o ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções, e pelo seu amor para com ele desejariam livrá-lo, libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição, que o plano da salvação estava ideado, e seu Pai aceitaria esse plano. Com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos, e os informou de que dali em diante aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele para sempre morariam, e que pela sua morte resgataria muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. E seu Pai lhe daria o reino, e a grandeza do reino sobre todo o céu, e ele o possuiria para todo sempre.
Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano de seu Pai e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante a sua morte, a fim de obter o favor de Deus. Então a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus. E a hoste celestial cantou o cântico de louvor e adoração. Tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que tinham feito antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu muito amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus, por consentir ele em deixar o seio de seu Pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia, e morrer uma morte dolorosa, a fim de dar sua vida por outro. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas, disse o anjo, isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada, a não ser a morte e a intercessão de seu filho, pagaria essa dívida, e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperança. Foi aos anjos designada a obra de subirem e descerem, com bálsamo fortalecedor, trazido da glória, a fim de mitigar ao Filho do Homem os seus sofrimentos e ministrar-lhe. Seria também sua obra proteger e guardar os súditos da graça contra os anjos maus e as trevas que constantemente Satanás arremessa em redor deles. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido. Portanto, ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos de que, ocasionado a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima, e ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível.